Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, os verdadeiros divulgadores científicos no Brasil? Interrogação. Lá com Pirula, Carlos Ruas e Emílio Garcia. Lá do Blabalogia, os três fazem parte. Blabalogia tá ativo ainda, né? Tá ativo. Só que agora eu acho que eles têm um podcast novo, né? Que é os Três Elementos. Onde os três estão fazendo uma espécie de mesa-cast. Não assisti nenhum episódio ainda, mas é produto de qualidade. Esses três são muito bons comunicadores. Os vídeos que eles gravavam juntos lá, o Café com Quê, lá do Blabalogia, é altamente recomendado. É muito bom, de verdade. E vamos falar desse papo que é muito importante, que é divulgação científica, e principalmente divulgação científica no YouTube, na internet, né? Que é um papo muito legal e que eu tento fazer um pouquinho aqui nesse meu humilde canal maluco, né? Mas antes disso, preciso pedir a sua ajuda. Você já sabe o que eu vou falar. Você tá careca de saber. Você assiste vídeo na internet, cara. Você assiste vídeo no YouTube. O que eu vou pedir? Você já adivinhou, né? Adivinha aí na sua casa. Pensa aí. Você tem 3 tentativas e você vai acertar de bate pronto que eu preciso do seu engajamento. Uma migalhinha de engajamento. Alguém tem? Alguém tem uma migalhinha de engajamento? Tá passando a caneca do engajamento. Alguém tem uma migalhinha de engajamento para dar para esse youtuber que já começou falido? Por favor, se você puder, deixa o like, comentário, inscreva-se. Não é inscrito no canal? Inscreve no canal, já me viu meu rosto por aqui, já gostou do conteúdo? Se inscreva no canal. É a primeira vez que tá me vendo? Assista o conteúdo, se agregar algo para você, se for divertido, se for bom, se te ajudar a aprender alguma coisa, construir algum conhecimento, inscreva-se, é de graça, me ajuda demais e custa R$0 e alguns milissegundos da sua vida. Já imaginou isso? O clique do mouse, cara, pra você se inscrever é milissegundos. Milissegundos é muito, muito, muito rápido. É um tempo que você nem vai ter percebido que você perdeu, só que vai me ajudar demais. Cada inscrito conta. Batemos 700 inscritos no canal, estamos rumo a 800, depois 1000. Curto prazo, o objetivo de curto prazo é 800, o objetivo de médio prazo é 1000 e você pode me ajudar. Aí chega de enrolação, chega de gracinha, vamos para o vídeo, que é o protagonista, né, desse react. Aliás, para ser chamado de react, tem que estar reagindo a alguma coisa. Então vamos lá. Trabalhar? Bora trabalhar? Meu nome é Emílio, eu sou de um canal de divulgação. Eu sou professor, biólogo, professor. Eu sou de um canal de divulgação chamado Blabalogia, em que eu e a minha esposa a gente fala de ciência todos os dias na internet. E aí esses dois não falaram, mas falarei agora, que o senhor está convidado. A gente também, há um mês, lançou o nosso podcast de ciência chamado Os Três Elementos. Os Três Elementos, em que a gente toda quinta-feira recebe convidados para falar sobre ciência, para falar sobre ciências sociais, sobre todos os tipos de ciência que você puder imaginar. E biólogo e tem o Ruas. Qual é a mistura? Então, a gente fala que assim, né, nós fizemos uma parceria no Blabalogia e a gente criou um programa chamado Café com Quê lá dentro, que a ideia era a seguinte: a gente Era muito legal. ficou sem assunto, Não sei se tem ainda. precisávamos lançar um programa. E aí o Pirula virou e falou assim, cara, e se eu fizesse um programa comendo a coxa do frango e explicando os ossos do frango pro público? E a gente criou um programa nós três Não, mas por Eu quê? não sei se você já percebeu. Porque frango é dinossauro. Eu gosto de comer. Ele foi explicando dinossauro Sério? comendo frango de padaria. Ele falava, tá vendo esse ossinho aqui? E aí ele puxava lá do dinossauro, por isso que o frango tem esse osso. Bom demais. Esse é um conteúdo excelentíssimo. Por isso que Olha que frango é legal. dinossauro. Então, as pessoas acabam ficando um pouco coisa, mas eu acho que vale a pena falar. Não sei se vocês percebem, eu acho que eu gosto de comer, né? Não. Eu gosto bastante de comer. Né? Aquela live com o Sacani e o Schwarza lá, o pessoal horrorizado. Sobrou muita comida, né? Só Cara, você comeu? Não, o garçom chegou e falou assim, ô, faltou alguma coisa aí. Ah, você tá falando que foi no falou Outback? isso- Outback, Falei, faltou espaço. Pô, porque, ó... Mas eu sei, cara. Você é um cara que nem eu. Já passou uns momentos que você não tinha muita comida pra comer na geladeira e você fala, eu fui na festa ontem, eu tava com tudo lá e eu podia ter comido mais, e vem aquele arrependimento. Então, eu sei bem que é isso. É exatamente isso. Vai encurtar minha vida, mas tudo bem. Mas enfim, nesse dia realmente a gente tinha uma pessoa que ia publicar o vídeo, a pessoa furou por um motivo pessoal, né? Nem foi por maldade.
E aí a gente falou, bom, a gente tem que preencher o espaço do vídeo que não vai publicado. E aí foi isso. E a gente tava comendo um frango de padaria, Tava porque era o nosso almoçando um almoço. frango de padaria. Tava na minha casa, almoçando um frango de padaria, daí ele falou, cara, vamos fazer um vídeo, eu explico dinossauros usando os ossos da galinha. É, só que o osso não tava limpinho. Ele tava cheio de carne ainda. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí enquanto eu fui explicando, eu fui tirando as Sim, carnes. ele ia tirando E o as frango carnes. estava em primeiro plano. Em segundo plano tava a gente. Provavelmente um porn, como chama isso? Porn food. Porn food. Como tem toda uma categoria de comer, mas eu acho que é em altas quantidades, né? Que é mukbang. Mukbang é isso? Mas eu acho que tem a ver com altas quantidades, então não tem a ver. Mas eu sei que tem toda uma categoria no YouTube você assistir pessoas comendo comidas e, tipo, dependendo da maneira que a pessoa tá comendo, tem uma categorização. É tipo, se é muita comida, se é comida extremamente recheada, se é ASMR de comida, né? É maravilha da internet, né? A gente consegue produzir tantos subtipos de conteúdos que é maravilhoso, é maravilhoso. O ser humano é um ser maravilhosamente extraordinário para produzir arte, para produzir conteúdo, para produzir informação, né? Food, praticamente, Olha aí, exato. pioneiros no porn food do YouTube. E o pessoal gostou. ASMR de comida. Porque ele fazia aquela chupada da perna do frango e o não. microfone tá pertinho. Então você escuta ele fazendo. Foi E aí ele nosso primeiro puxa e aí ele mostra Metade pra das pessoas câmera. tinham vontade de comer aquilo e outras pessoas de vomitar. Exatamente. Mas quantas pessoas já comeram uma coxa entendendo aonde é a tíbia? Qual que é a Qual é a anatomia do- cartilagem? Pouquíssimo. coisa? Exato, Que a pouquíssimo. fíbula é aquela coisa Verdade. fininha, o metacarpal torto. Exato. Pô, é uma coisa fácil. Exatamente. E aí o que a gente descobriu nessa Então ele interação... foi pra preencher um buraco Na verdade, assim, ele já fazia parte do canal. É. E aí eles estavam um dia pra gravar lá em casa, que eu que gravava eles. E aí surgiu essa interação entre nós três. E eu e o Pirula, a gente tem uma hipótese de que o Carlos Oz é o maior divulgador científico do Brasil. Por uma razão muito simples. Porque ele faz as perguntas que tem que ser feitas. Umas dúvidas sinceras e... Então, quando o Pirula fala do metacarpo da galinha, Entendi. Eu falo, peraí, calma. o que é O metacarpo? que é um metacarpo? Pra vocês... Não Eu precisa, sou- eu não sou- precisa explicar um negócio de todo mundo Exato. sabe que é o metacarpo. Esse é o Todo ponto. mundo Uma sabe. pessoa com... É o orelha, né? É o famoso orelha. O orelha que é usado muito em histórias ficcionais, né? Que é o cara que tá lá colocado pra pessoa ter que explicar uma coisa que não necessariamente o protagonista ou as pessoas que estão envolvidas no filme tem que explicar, né? Então, tipo, filmes de ficção científica tem que usar muito isso. Porque, por exemplo, filme de ficção científica e que o principal, ele é um cientista, não faz sentido ele explicar aquilo que ele está fazendo. Então ele precisa do orelha, que é um cara que geralmente não é cientista, que ele não sabe aquilo que está sendo feito, então ele vai ser explicado o que está sendo feito, né? Acho que tem exemplo clássico disso no De Volta pro Futuro, né? O McFly, apesar de ele ser o protagonista, ele também é a orelha da história, né? Porque o Dr. Brown sabe o que está acontecendo. Mesmo que seja ficção, eu sei que é ficção. Então, mas o McFly é a gente, nós somos os ignorantes, nós não sabemos a física por trás do plano do Dr. Brown. Então ele explica, sempre ele tá explicando por orelha, mas na verdade não é que ele tá explicando pro McFly, o McFly somos nós estamos explicando. Né? E o Ruas faz esse papel de nós dentro dos vídeos de divulgação científica, né? Porque esse é o grande desafio, e grande desafio, grande estimulador, mas a grande pedra do sapato do cara que é professor, que é divulgador e tudo mais, né? É saber que ele tá falando com um público que não tem as certezas e o conhecimento que ele tem, né? Porque é muito fácil você se perder quando você já sabe o que você tá falando. Então, quando você tem a noção do que você tá falando, você faz uma explicação dentro da sua psique, dentro do seu raciocínio. Mas, na verdade, os bons educadores, os bons divulgadores, eles têm que sempre fazer uma transposição de sempre voltar. Não voltar no sentido de regredir, no sentido de você tá elevado e você vai elevar. Mas no sentido de que, cara, a sua psique já tá com conhecimento construído. Então você tem que sempre produzir a sua aula, o seu vídeo, a sua explicação para uma psique, para uma psicologia, para um cérebro que não tem esse conhecimento construído, né?
Não porque a pessoa é burra, não porque a pessoa é ignorante, mas, pô, não adianta você falar tendo base na a sua vivência, o seu conhecimento. Porque você já tem vários tipos de conhecimentos solidificados que a outra pessoa não tem, né? E biologia, cara, biologia é muito escadinha, né? Assim como matemática, assim como outros conhecimentos, né? Então, você tem você falar de um conhecimento biológico, muitas vezes tem uma série de 100 conhecimentos no fundo que você precisa ter só para você entender metacarpo, tá ligado? Tô usando o exemplo que eles deram, sabe? Então, você tá falando de outra coisa, você tá falando, por exemplo, de metacarpo, mas você precisa que seu interlocutor entenda tantos subconceitos e subestruturas que fica meio difícil e você tem que ter a noção disso, né? Por isso que um curso de conhecimentos básicos de biologia, basais, são muito importantes para você avançar e ir discutindo algo mais complexo. Isso em todos os conhecimentos, né? A mesma coisa que a matemática, né? Se você não aprende a multiplicar, se você não aprender a adição, se você não aprende adição, se você não sabe o que é numeral, se não sabe o que é números, se você não sabe o que é decimal, centésimo, que é dezena de milhar, centena de milhar e tudo mais, né? O conhecimento, muitas vezes, ele é uma escadinha, não no sentido do melhor pro pior, mas no sentido de acumulação, né? A acumulação da construção de conhecimento, você só consegue construir um conhecimento mais avançado se você partir do conhecimento mais basal e progredindo nesse conhecimento. Não necessariamente tem que ir numa ordem, tá ligado? Mas tem que ir se construindo o edifício do conhecimento, né? Às vezes você pode queimar etapas, mas quer dizer que o seu andar, vamos dizer que usar a metáfora de um edifício, né? Que o conhecimento é um edifício. Às vezes você pode pular etapas, tá ligado? Metaforicamente falando. E construir o segundo edifício quando o segundo andar, quando o primeiro andar tá meio capenga, você não construiu ele por completo. Mas vai ter uma hora que você vai ter que voltar pro primeiro andar e rebocar ele melhor, e estruturar ele melhor, pros próximos andares também conseguirem ser estruturados, né? Eu tô aqui me perdendo numa metáfora, mas eu acho que fez sentido o que eu quis dizer, né? Esse é o ponto. Eu sou um leigo que levanta o dedo. E fala. A gente tá já pensando no pé da Pessoa é galera. biólogo, cientista. Então, não, porque é o metacarpo. E aí né? ele E a conversa continua. Metacarpo é do Facebook também. Também. É o senhor metacarpo, né? Deve ser alguém, né? Deve ser um vovô. Né? Exato. E aí, Não, porque vovô assim, Metacarpo. é que ele é o filho da Maria do Carpo, que é outra também, aí, tipo, os metacarpos são... E aí a gente gosta, a gente acha ele a melhor pessoa, o melhor divulgador, porque daí ele faz uma outra coisa. A gente pega, conversa sobre umas maluquices de ciência e o tempo todo ele tá com o caderninho dele ali, desenhando e tirando dúvidas, e isso vira tirinha. Eu não sou bom de ser instantâneo. Papum. você é doido. É humorista que Porra. fala na hora, improvisa na hora. Não sou bom de improviso. Mas se você fala alguma coisa pra eu te responder, eu falo, você vai vir. Daqui a 2 dias, eu vou chegar em casa, eu vou ter várias ideias, vou selecionar, vou filtrar, e daqui a 2 dias você tá muito ferrado, porque eu vou publicar uma ideia respondendo você. Aí você tá ferrado. Tinha um cara, não sei se era no programa do Jô ou do Chico Anísio, que era isso. Tinha uma discussão, o cara, aí ele voltava, 2 dias depois, eu devia ter falado isso, não sei o que, ele começa com ele mesmo dando as respostas, cara. Às vezes eu penso isso. Não, eu sou assim total também. Devia ter falado aquilo, Mas E as tirinhas do Rua sempre tem um conhecimento científico no fundo, né? As pessoas muitas vezes nem percebem que estão estudando com as tirinhas do Gatos e Cachorros, ou do... É um sábado qualquer? Puta, esqueci que é o principal dele, né? Que ele faz a tirinha com Deus, o diabo, os anjos e tudo mais. Deus e Freud. Eu gosto muito de Deus e Freud, tá ligado? Eu acho fantástico. As tirinhas de Deus e Freud, assim, estão as melhores, assim, pra mim. Eu sempre acho muito bom. Mas o Ruas é uma coisa impressionante, porque o que acontece? Ele pega a ideia central, faz uma tirinha,
E aí a gente faz um vídeo, dá, sei lá, 60 mil views, alguma coisa assim, aí ele publica, dá 200 mil views, 300 mil views. E todo mundo embaixo, nossa, eu nunca pensei nisso, nossa, não sei o quê. Eu falei assim, ele tá atingindo mais público que todo mundo. Sabe como a gente se conheceu? Principalmente, de uma forma geral, eu gosto de falar de ciência nas minhas tirinhas. Apesar de falar dos deuses, eu coloco Deus conversando com Darwin, com Nietzsche, com Einstein. Então eu uso os meus quadrinhos para propagar a divulgação científica. E Emílio, sabendo disso, na CCXP, na Comic Con, ele passou na minha mesa e falou, cara, vamos, vai ter um encontro de cientistas lá na minha casa. Se você quiser, aí a gente trocou um contato rápido, porque CCXP é uma confusão, muita gente, papapá. A gente se comunicou depois e eu fui lá em Campinas. E, cara, existia divulgadores científicos de todo o Brasil, virtuais. Divulgadores científicos virtuais de todo o Brasil. Nunca ocorreu um encontro. São poucos divulgadores científicos no YouTube, porque as pessoas fazem com muito coração, mas com pouca estrutura. Entendi. Não existe um mercado financeiro para os divulgadores científicos. Isso não dá muito clickbait. Não mudou isso, cara. Melhorou bastante, né? Você tem o Pedro Loza aí. Mas cada um por conta própria, não existe. Ainda cada um por conta Mas própria. ocorreu um grande encontro na casa do Emílio. Para mim foi o primeiro encontro Illuminati, que foram divulgadores científicos do Brasil inteiro, juntos, na mesma casa. E aí eu fui. E eu era Big Brother. Eu me senti na mesma casa. Todo mundo, o cara é biólogo, o cara é isso, o cara é aquilo, todo mundo acadêmico, com doutorado disso, daquilo, e eu quadrinista. Né? Mas porque eu fazia quadrinhos de ciência. E por isso que eu caí de paraquedas no meio dessa galera toda acadêmica. E aí ele tem consultoria de graça. Porque às vezes ele quer abordar um tema, ele liga pra nós. Ele fala, cara, eu quero falar disso. Como que eu falo? Me ajuda aí. Faz a tirinha, vê se eu usei os termos certos, vê se tá tudo ok. Aí, como eu sou bem leigo, eu consigo traduzir pro leigo. E deixar conciso, né? Também. Fica didático. Tem um número de quadros específico e o que a gente vai demorar uma hora pra explicar, fica bem resumido. Reduz em 15 quadrinhos de uma maneira um carrossel, né? Cara, isso tem um desafio que o Ruas falou do mercado. Querendo ou não, cara, é isso. The money, de dinheiro, de verdinhas. Tá ligado? Isso que é muito complicado. Muitos dos divulgadores científicos, eles começam e não conseguem profissionalizar a divulgação. Isso que é tenso, porque muitos divulgadores científicos são hobbyistas, né? São pessoas que fazem no tempo livre, faz como segundo emprego. Isso aqui funciona como Uber. Eu digo por conta própria, tá ligado? Você não faz isso. Então, você tem que fazer quando dá, do jeito que dá, da maneira que dá. Tá ligado? E quando não consegue transformar num trampo profissa, é muito complicado evoluir. Só que ao mesmo tempo, quando você não consegue evoluir pro tanto profissa, você não consegue atrair patrocinador, você não consegue vender. E você não consegue vender muita coisa para marcas ou se vender. E aí entra numa dificuldade também, que é a questão de que muitas vezes você entra para produzir conteúdo na internet, acho que não tanto hoje, mas antigamente tinha muito isso, do divulgador científico que é meio idealista e que também não consegue evoluir para vender si próprio, tá ligado? O seu próprio conteúdo. Então, você vai pro mercado tentando parceria e tal, muita coisa, mas muitas vezes o mercado não vai ver o seu público como um nicho bom para vender algum produto, algum tipo. E você também, às vezes, fica naquele ideal preso de que não é muito legal vender conhecimento, vamos dizer assim. Então, muitas vezes tem a barreira de se financiar por conta própria também, de tipo... Porque muitas vezes você pode conseguir manter e crescer e profissionalizar, tem as marcas, tá ligado? Vendendo o seu trabalho, o seu conteúdo, além do AdSense do YouTube, tá ligado? Só que muitas vezes a gente fica preso, muitos educadores, muitos professores, muitos divulgadores, eu acho que fica preso. Eu já ouvi até o próprio Pirula falar sobre isso, tá ligado? Eu não tô falando do nada. Eu acho que é uma coisa até generalizada. Eu poderia, sei lá, pra não ficar preso no AdSense, vender um curso. Vender um curso básico, vender curso pro Enem, vender curso na Hotmart, vender curso em um monte de lugar. Vender um infoproduto. Mas o cara fica com muito medo, com receio de, tá vendendo conhecimento, que o conhecimento tem que ser livre,
tem que ser de graça, que o conhecimento tem que chegar a todo mundo. E se fica nesse receio também de se vender como produto o seu canal. E aí fica nesse dependência do AdSense, daí você fica querendo o AdSense não vai ser muito bom, porque você nunca vai ser um canal estouradaço, vai ser um canal que vai chegar num público mediano ali, você fica dependendo de parcerias espontâneas, então você fica nessa insegurança que o seu canal de divulgação nunca vai ser o trampo principal, né? E é complicado porque, cara, dinheiro, as pessoas trabalham por dinheiro e não dá pra ficar gravando vídeo a vida toda por hobby. Ou se virar hobby, não vira um conteúdo profissional. E se não vira um conteúdo profissional, é muito difícil entrar na lógica do YouTube, entrar na lógica do algoritmo, entrar na lógica do público. Precisa de profissional conteúdo uma hora ou outra, tá ligado? Eu sei que a gente tem aquele clima bucólico, aquele ideal bucólico, muitas vezes saudosista, de tipo, não, o cara que faz como hobby, aquilo que ele faz como gosta, que ele ama. Mas, pô, cara, chega uma hora que fica impraticável fazer só como hobby. E se for só hobby, a pessoa vai fazer quando der, e aí não entra na lógica dos algoritmos, não entra na lógica da rede social. Não entra, a gente tá em 2023, infelizmente. A gente não tá em 2010, 2011 mais, tá ligado? A lógica hoje é de quantidade, de periodicidade, de thumbnail, de clickbait, de palavra-chave, de conteúdo, de funil, de um monte de coisa. Então você tem que profissionalizar uma hora o conteúdo, tá ligado? Só que pros conteúdos de divulgação científica tem tantas variáveis que atrapalham, variáveis coletivas, variáveis individuais, variáveis da plataforma, que é uma das nichos que mais tá demorando para se fixar como um nicho, como um grupo de produtores de conteúdo nesse nível, assim. Igual eles falaram, tem pessoas específicas que conseguem estourar. O Pedro Loz, eu acho que é um exemplo muito bom que conseguiu, de alguma maneira, quebrar algumas coisas, alguns medos e algumas propostas que os divulgadores não usavam tanto, como, por exemplo, clickbait, sabe? E tinha uma visão muito negativa, mais antigamente, sobre o clickbait. Só que não se entendeu que o clickbait e tinha-se muito medo de, tipo, associar um conteúdo que se visa ser científico e se visa ser racional, vamos dizer assim, sei lá, a um título totalmente chamativo, vamos assim dizer. Só que se perdeu a noção de que clickbait não necessariamente é mentira, que clickbait é um jeito de chamar a atenção e tá associado muitas vezes à verdade mesmo, mas você escrever a verdade de uma maneira que chame a atenção, a verdade usando palavras-chave que vão chamar o espectador, vão chamar o algoritmo. Ciência Todo Dia entendeu muito isso usando uma palavra simples, que não é sensacionalista, não tá mentindo, que é, por exemplo, explicado. Muitos vídeos do Ciência Todo Dia usam um título tipo Teoria do Caos Explicada, a verdade sobre o Big Bang, a verdade sobre viagem no tempo, viagem do tempo como você nunca viu na sua vida, viagem do tempo explicada, sabe? Palavras-chave que não necessariamente são sensacionalistas, não necessariamente são mentiras, mas que você tem que aprender a jogar, cara. Você tem que aprender a jogar o jogo. Não necessariamente você vai ser sensacionalista, porque teve esse racha também. Tem esse medo de canal de curiosidade e canal de divulgação científica. Já houve brigas, entre aspas, antes. Canal que até já reagia aqui como sensacionalista. Então, se tem esse medo também de ser confundido, que entra num medo genuíno e até um ego, pode-se dizer, um tipo de vaidade, de se ver como um canal de ciência de verdade, não um canal de curiosidade, não um canal de anedota, não um canal sensacionalista. Então, a comunidade de divulgação científica tem vários percalços para passar para conseguir se solidificar, e muitos deles são honestos, sabe? Muitos deles são problemáticos, complicados, como, por exemplo, questão do financiamento, mas também tem a parte de um pouquinho de tentar entender que tem que se jogar o jogo, tá ligado? Tentar entender que tem que jogar algoritmo, tem que jogar com palavra-chave, tem que jogar com clickbait, tem que jogar com thumbnail. Isso não faz seu conteúdo ser menos científico, isso não faz você de um sensacionalista, isso não faz de você, tipo, você tá se vendendo. E a parte de entender que, pô,
não tá tudo bem vender o seu conhecimento, tá ligado? Vender um curso, vender plataforma, vender clube de assinatura, vender lives particulares. Tipo, você não tá tipo, deixando as outras pessoas sem o conhecimento. Na verdade, você tem que pensar que com isso você tá financiando o seu canal aberto que vai trazer conhecimento e tentar construir conhecimento de maneira grátis, tá ligado? Só que eu entendo, tipo, é um dilema que toda pessoa que trabalha com educação, apesar de você trabalhar e ganhar dinheiro com educação, vender curso, vender conhecimento, vender esse tipo de coisa, não sei porquê, mas na nossa mente de professor, de divulgador, você fica meio bugado, sabe? Tipo, pô, será que eu não estou vendendo algo que deveria ir pra todo mundo de graça? Mas é um papo que rende uma discussão gigantesca, né? E qual é o livro mesmo que você explicou aquela parte da evolução, que você até pediu pra gente revisar, da seleção natural? Foi o último livro, não foi? Da seleção natural? Eu não sei. Que você pediu pra revisar. Eu não lembro. A gente revisou uma parte. Um livro seu? Já saiu. É de onde viemos. É, o de onde viemos. É de onde viemos. Porque eu trago 12 criacionismos de várias partes do mundo. Né? Você tem os clássicos, como o mundo surgiu, segundo gregos, nórdicos, maias, são pops esses. Né? Mas e povos indígenas brasileiros? A gente mora no Brasil. Você conhece um criacionismo dos mais de 1000 povos indígenas que já existiram no Brasil? A gente não conhece. Cara, a gente sabe, talvez, de Tupã, alguma história ou outra. Mas bem basicão, né? A gente sabe mais sobre os mitos nórdicos do que... que são pops. Então eu quis trazer gênesis, né, criacionismos de povos mais exóticos, digamos assim. Como você menos fez conhecidos. essa pesquisa? Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Tem uma literatura legal sobre isso? Tem, se você cavar, você acha. E aí foram 12 povos, 12 explicações criacionistas em quadrinho, e depois eu trazia a versão científica também. De onde viemos, o que a ciência pode nos oferecer sobre de onde viemos. Eu trouxe a explicação didática em quadrinho da teoria do Big Bang, né, origem do cosmos, e seleção natural, origem das espécies. Então ficou um livro bem completo nessa explicação de onde viemos. E eles revisaram a parte da seleção natural, da origem das espécies. Falando aqueles absurdos de seleção natural e de evolução, aquelas coisas que... É um absurdo. Seleção na evolução. Os mamutes pigmeus é bem legal, a história dos mamutes pigmeus. É bem legal mesmo. Você tá zoando ou tá Não, sério. Não, era em ilha. Qual que é a história? Animais grandes que ficam presos em ilhas, eles diminuem de tamanho. E por quê? Eles têm uma tendência a diminuir de tamanho, não é sempre. Por causa da quantidade de recursos? É exatamente isso. Cara, eu tô me sentindo muito... Não, você tá aprendendo bastante. Mas por exemplo, na Austrália, por exemplo, tem uns bichos grandes, não tem? Porque a Austrália é enorme. Ah, tá. É uma ilha, mas é muito... Quando tá falando ilha, tipo... Ilha que nem aparece no mapa, né? Tipo, sei lá, Maldivas. A Austrália é uma big ilha, né? É uma ilha-continente, a Austrália. É que se você levar em consideração que a Austrália é um continente, que a Austrália é uma ilha, todos os continentes são ilhas. Então... se você brisar desse jeito, todos os continentes são ilhas. A Austrália é grande o suficiente. Faz sentido o que eu disse, né? Faz. Então a Austrália é grande demais e ela consegue ter bastante recurso, bastante... Agora, a Nova Zelândia... Então, o problema é o seguinte... Os mamutes... Tudo depende... Da onde veio essa teoria? Porque acharam mamute... Não, tinha. Tem esqueleto. Tem esqueleto numa ilha que fica... não é na Califórnia? É na Califórnia? É na Califórnia, ali na costa do Pacífico da América do Norte. É uma ilha, porque você tinha elefantes pelo mundo todo, né? Numa determinada época. E aí... Pangeia separa e... Não. Bem depois. Bem depois. Não, então, mas os elefantes... Os continentes... os continentes já estavam separados. Então, é isso que eu tô pensando, né? Mas os continentes já estavam separados. O problema Como que surge... Você tem ponte de terra em várias coisas. Do mesmo jeito que, enfim, várias vem uma evolução rolando aqui também, é isso? Não. Você tem... Dá pra passar, não é porque você parou que, tipo, não dava pra passar. Teve períodos que davam pra passar de um continente pro outro. Né? Os elefantes surgem provavelmente na África. Vão pra Ásia e vão pra Europa. Fácil pra eles fazerem isso. Tranquilo. Aí eles vão pelo Estreito de Bering. Do mesmo jeito que os chegam na América do Norte. Pra quem não manja, Estreito de Bering é Austrália e Alasca, né? Não tô maluco. Deixa eu só confirmar, né? Mas pra quem não manja, Estreito de Bering. Estreito de Bering.
Só pra visualizar. Eu tô no React, né? Os caras lá estão lá no papo, não dá pra eles abrir ao vivo o mapa. Mas aqui, ó. É Estreito de Bering. Então, em períodos glaciais, a hipótese é que... A hipótese, eu acho que já teve alguns experimentos, né? Congela ao ponto de você conseguir passar aqui, né? Também com um avanço náutico, também dava pra passar, porque é um estreito super gigantesco, né? Então, uma das hipóteses de dispersão não só dos seres humanos, mas de outros animais, é que durante a glaciação e durante eras geladas que o planeta já teve, você passa daqui pra América, tá ligado? Então os animais vêm lá da África, da Europa, chegam aqui nesse estreito, pulam pro Alasca, daí começam a reproduzir aqui no Alasca, no Canadá, e vão ficar, depois de um tempo, não tem como voltar, porque vai ter deglaciação e tudo mais. E eles já vão ter se fixado como população aqui na América toda. E a dispersão humana, as hipóteses mais defendidas e que tem registro, né? Porque você vai fazendo a trilha dos fósseis, né? Você já... Uma das hipóteses é da dispersão dos seres humanos da África, Europa, Ásia para América através desse Estreito de Bering, né? Também tem hipóteses de que chegaram humanos de outras maneiras também. Mas uma das hipóteses mais antigas e mais defendidas é do Estreito de Bering. Chegou na América do Norte, ficou lá na América do Norte. Era unido... E alguns milhões de anos atrás, quando levantou o Istmo do Panamá, eles chegam até a América do Sul. Entendi. Então, na Austrália, de fato, nunca teve elefante. Porque essa nunca ficou grudada, nem na Antártica, porque estava muito gelada. Mas nos outros continentes, os elefantes conseguiram chegar mais ou menos do mesmo jeito que chegaram os humanos. E aí, o que acontece? Só que eles foram extintos em vários cantos. Então, aqui, na América do Sul, eles foram extintos milhares de anos atrás, etc, etc. Na África e na Índia, eles ainda existem. Mas em várias ilhas, e não foi só naquelas ilhas lá do Pacífico, você tem, por exemplo, algumas ilhas gregas que tinham elefantes pequenos, né, elefantes que eram menorzinhos. Porque o que acontece? O oceano baixou, na época glacial, boa parte da água vira gelo. Então, quando a água vira gelo, o nível do oceano abaixa, porque tem menos água disponível. Eu vou te dar. Não, ao contrário? Não, quando congela. Não, é quando congela. Quando congela, tá? A gente congela. tem uma glaciação, o gelo cresce bastante. Entendi. A hora que o gelo cresce pra cima dos continentes, ele fica em cima dos continentes, o gelo. E baixa o que tá no mar. Exatamente. Né? E o que acontece? Com isso, você tinha espaços ali em que dava pra chegar andando. Tá. Né? Então, você tem vários exemplos disso, inclusive com a espécie humana também. Né? Nas Filipinas, por exemplo, os primeiros humanos chegaram andando, não era uma ilha. Né? Na Indonésia, nas Ilhas Andaman lá, que é onde tem as Ilhas Sentinela lá, que o pessoal gosta lá. Que o pessoal dá fechada em avião, então, né? quando eles chegaram lá, aquelas ilhas faziam parte ali, estavam grudadas na Índia, lá no Bangladesh e tal. Então o que acontece? Os elefantes chegaram nesses lugares que hoje são ilhas, mas naquela época não eram. Isso inclui as ilhas gregas também, e essas ilhas no Pacífico. Depois de um tempo, o mar subiu. Quando o mar subiu, eles ficaram isolados. E aí a quantidade de recursos era pequena. Aqueles bichos que eram muito grandes viviam com mais dificuldade para conseguir comida, né? E aqueles bichos que eram menores conseguiam sobreviver. Até porque a ilha ia sendo devastada também, né? Com aquele monte de bicho grande. No continente, o tamanho era uma vantagem. Quanto maior, melhor. Na ilha se tornou uma desvantagem. Porque não tinha recurso suficiente para manter todo aquele peso. Já muito grandes. E aí os menores começaram a ter mais vantagem na ilha. Né? Aí, que é centenas, milhões de anos depois... Que é um entendimento errado, às vezes, das pessoas que acham que o mais forte que sobrevive, o maior, né? Mas é que essa definição... É o mais adaptado, Não, né? Eu assisti 11 horas de live, tá? Eu fiz, não de uma vez só, mas Você fez uma maratona dividida em dias, tá? A gente precisava... O que eu acho que faltou aquele dia é definir o que é evolução. As pessoas, elas confundem um pouco o que é evolução. É isso, caramba, bom demais, cara, bom cortezinho, bom demais, legal demais falar de ciência e divulgação científica, né? Se gostou desse corte, não esquece de deixar seu like, comentário, curtir, compartilhar, se inscrever. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!